Você que acabou de dar play nesse vídeo, é com você mesmo que eu quero falar. Você deve estar pensando, será que vale a pena seguir nesse vídeo? Será que eu vou gostar? Eu já vou te ajudar. Se você não tem 60 a mais ou tem 60 a mais, mas não está interessado em viver mais e viver melhor, pode ir embora. Esse vídeo não é para você. Eu não tenho intenção nenhuma de ser rude, eu apenas estou realmente tentando ajudar. Porque esse vídeo é para aquelas pessoas que querem viver mais, melhor e com mais felicidade. Ou seja, as pessoas que queiram longevidade, que é o verbo que nós conjugamos aqui nesse canal. Esse verbo não existe em português, agora passou a existir. Quem criou essa palavra está aqui na sua frente, fui eu mesmo, Hélio Lemos. Então vamos lá, porque aqui você não vai perder seu tempo. A respiração é uma ponte, é o título e tema do nosso assunto aqui de hoje. A respiração, ela é uma das poucas coisas do nosso organismo que pode acontecer inconscientemente e conscientemente. Ou seja, você pode ter consciência que está respirando, né? Puxando o ar, soltando o ar, e ao mesmo tempo pode respirar sem nem ter noção que isso está acontecendo. A maioria das pessoas tem muito pouca consciência, né, a respeito da própria respiração. Elas não prestam muito atenção como é que ela está acontecendo. Só que o modo como você respira influencia a sua mente, influencia seus pensamentos, seu bem-estar e até a sua saúde física, né? E o contrário também é verdade. Seus pensamentos, seus sentimentos, principalmente as suas emoções, elas modificam a sua forma de respirar. Uma pessoa muito estressada ou com a mente muito agitada, a respiração dela vai ser curta e rápida. Sabe, vou fazer um teste aqui contigo. Imagina um momento, lembre de um momento em que sua mente estava muito agitada. Tenta trazer essa lembrança para sua cabeça. Enche o pulmão de ar e expira. E tenta imaginar se dá para expirar profundamente e, ao mesmo tempo, manter a mente muito agitada. Você vai ver que é impossível. Sabe por quê? Porque uma das formas de você tranquilizar, de você acalmar a sua mente, é fazer uma profunda expiração. Como a gente já falou até no outro vídeo, né? Sobre respiração. Aliás, para quem não sabe, o vídeo 6, número 6 desse canal, é sobre respiração. E lá tem os primeiros 3 exercícios que eu já ensinei. E agora, esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre respiração. Nós realizamos cerca de 20 mil a 25 mil respirações por dia. A maior parte delas, se não todas elas, acontecem de uma maneira inconsciente, né? A pessoa, para ter consciência da própria respiração, ela precisa trazer essa informação que eu estou tentando passar para vocês, de que você pode mudar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos e até a sua postura física através da respiração. Quer dizer, ela é de uma importância assim, capital para a saúde, né, de uma pessoa em qualquer idade. Mas com 60 a mais, ela se torna assim um elemento de imenso poder para te trazer mais energia, mais vitalidade e bem-estar. Bom, o nosso inconsciente, né, nosso sistema nervoso, ele tem 2 fases. Você pode estar com o seu sistema simpático ativado, que é o que acontece quando você está estressado, quando alguma coisa, aquela reação de lutar ou fugir. Ou seja, quando você precisa entrar em ação, o seu sistema simpático é que está no comando. E existe o seu sistema
parasimpático, que é exatamente o oposto. No organismo saudável, os dois sistemas, o parasimpático e o simpático, eles se alternam ao longo do dia. Como assim? De que maneira? Através da sua respiração pelo nariz. A narina esquerda, ela ativa o teu sistema parasimpático. Quando ela está predominando, né? A gente muito raramente tem as duas narinas abertas. Quando é o contrário, ou seja, a narina direita que está aberta, é o seu sistema simpático que está em ação, tá? Um corpo saudável, como eu disse no início, ele alterna entre um e o outro. Só que quando o organismo, quando por, sabe, um estresse, você está com um sistema desequilibrado, a tendência fica sendo ter muito mais, por exemplo, a sua respiração pela narina direita, né, que é a do sistema simpático, do que pela esquerda. E isso, esse fluxo que não se alterna, prejudica muito o seu organismo. A boa notícia é que o primeiro exercício que a gente vai ensinar aqui, ele restaura esse equilíbrio, ok? Então vamos lá. Ele é muito simples, mas muito simples. Pega o teu polegar, tá? Da mão direita, aperta a sua narina direita e puxa o ar. Troca para o polegar esquerdo e solta o ar pela narina direita, ok? Vou repetir. Fechou a narina direita. Faz isso umas 5 vezes e depois inverte. Ou seja, vai puxar o ar, dessa vez pela narina direita, fechar e soltar pela narina esquerda. Olha o que está acontecendo. A minha narina direita está mais aberta nesse momento do que a minha narina esquerda. Isso quer dizer que eu estou com o meu sistema simpático ativado. E é natural, porque eu estou aqui gravando um vídeo, né, precisando raciocinar, né, eu estou ativo, bem adequado, né, ao momento que eu estou vivendo agora. O mais curioso é que aqui no livro, né, esse livro eu já mostrei, né, vou mostrar de novo porque talvez alguém pode não ter visto do primeiro vídeo. Ele é muito bom. Então, aqui nesse exercício, eles falam que os yogis que trabalham muito a respiração, eles só tomam decisões importantes quando as duas narinas estão abertas. Porque acontece às vezes isso. Não é tão comum. O comum é uma delas sempre estar predominando em relação à outra. Mas, quando você aprende a equilibrar muito bem a sua respiração, acontece das duas narinas estarem abertas. E aí o fluxo, né, a sua capacidade de levar oxigênio para o seu pulmão aumenta muito. E é por isso que eles preferem, né, tomar decisões, porque o cérebro vai estar mais oxigenado quando as duas narinas estão abertas, tá? Uma curiosidade. Então, só para rememorar, fechar uma narina, soltar, puxar o ar pela outra, fechar a outra, soltar o ar. Inverter depois de 5, 6 vezes. Faça isso durante 4 minutos, 5 minutos, e você vai equilibrar completamente os dois sistemas em você. Bom, vamos então para o segundo exercício. Ele diz respeito à sua digestão, tá? A hora de almoçar e de jantar. O ideal é que nesses momentos o seu organismo esteja num modo parasimpático, ok? E não simpático. Só que a maioria das pessoas tem, às vezes, o péssimo hábito de almoçar ou jantar com o celular, né, navegando e vendo mensagens e respondendo. E isso não é legal para a sua digestão.
O momento da refeição deve ser um momento calmo, tranquilo. E o exercício que eu vou te ensinar, ele vai trazer para você esse relaxamento para que o sangue, nesse momento, flua para os órgãos da sua digestão. Você vai fazer uma pausa antes da refeição. Vai respirar pelo nariz, contando até 5. Vai expirar pela boca, contando até 15. Pode ter alguma dificuldade na primeira vez que você tente fazer. O segredo é, ao puxar o ar, ao inspirar, contando até 5, inspire muito ar. Eu vou fazer aqui para vocês. Eu inspirei contando 5 e expirei contando 15 pela boca. Faz isso mais 5 vezes, pelo menos, antes de começar a comer. Você vai entrar num modo, o seu sistema nervoso vai entrar num modo parasimpático e seu estômago, né, a sua digestão vai ser muito melhor. Bom, vamos então aqui para o nosso terceiro e último exercício desse vídeo aqui. Ele se chama Reconheça, Respire e Ressignifique. É para você aprender a lidar melhor com sentimentos e emoções que possam te atingir eventualmente. Eu já falei num outro vídeo que, segundo estudos de vários cientistas, uma emoção forte, ela não dura mais do que 90 segundos em você. O que acontece é que as pessoas acabam reagindo antes. Mas pensa numa criança pequena. Uma hora ela está chorando, não dá nem 1 minuto depois, 2 minutos depois, ela já está brincando. Daqui a pouco acontece uma coisa, ela, nada fica nela, as emoções, os sentimentos passam por ela, que é a maneira mais saudável de lidar com eles. Então, o exercício que eu vou ensinar é exatamente para isso, para você ressignificar, né? Primeiro reconhecer e através da maneira de respirar, ressignificar os teus sentimentos e as tuas emoções. Então vamos começar. Eu tô com um livro aqui para poder guiar, né, vocês, porque, como eu expliquei, são 3 etapas. A primeira, você vai reconhecer a sua emoção. Em vez de você dizer eu estou bravo, estou com raiva, você vai pensar, eu estou experimentando um sentimento de raiva. Havendo como se você pudesse se olhar, né? É aquela pessoa que está olhando, é o seu eu que está se olhando, sentindo aquele sentimento. Uma vez que você tenha reconhecido que o sentimento está acontecendo em você, coisa que quando você reage, quando você não tem, né, esse exercício de reconhecimento, você simplesmente nem percebe exatamente o que está acontecendo. A sua reação é automática. Você está com raiva de uma pessoa, você responde, e aquilo ali normalmente é um impulso seu. Então, o primeiro ponto é reconheça qual emoção você está sentindo, né? Qual sentimento é esse. Segundo, é você respirar da maneira que eu vou explicar, por pelo menos 90 segundos, que é o tempo, né, que eu já expliquei, que a sua emoção, o seu sentimento vai se diluir, ok? Então vamos lá. Você vai respirar pelo nariz, contando até 5, ok? Isso. E aí vai expirar fazendo com a boca o seguinte som. E agora eu tenho que largar o livro aqui, porque além disso você vai fazer uma outra coisa que é um pouco engraçada, né? Talvez você não goste de fazer em público, mas esse é o exercício. Você inspira contando 5 e ao expirar, fazendo esse som pela boca, você vai sacudir no seu corpo, seus braços. É engraçado. Vou tentar parar de falar, senão eu não consigo fazer, né?
Oh. Nunca imaginei que eu ia permitir que isso fosse filmado. É realmente uma coisa para você fazer assim, né? Vai no banheiro, né? Pede licença, né? Não dá para fazer isso na frente das pessoas, elas, né, não vão entender nada. Mas a ideia é respirar dessa forma que eu mostrei, né? Inspirando, contando 5 e soltando o ar com o som e sacudindo os ombros, o corpo. Imaginando que você está colocando essa emoção, esse sentimento para fora. Depois desses 90 segundos, é exatamente o que vai ter acontecido. E aí vem a última etapa, que é você ressignificar essa emoção. Eu vou ler aqui para ficar bem claro a maneira de fazer isso. O que aconteceu para fazer você se sentir dessa maneira, com esse sentimento? Há uma explicação que faça sentido? O que você quer fazer agora? Essa é uma oportunidade de reconhecer um desejo para se sentir diferente emocionalmente falando. Há uma maneira melhor do que você quer? O impulso natural, por exemplo, se você está com raiva, é de responder a outra pessoa, né? Rebater. Bom, eu vou dar um exemplo aqui que está no livro que eu acho que facilita a compreensão dessa etapa de ressignificar. Vamos imaginar que você foi rejeitado no emprego dos seus sonhos, né? A pergunta primeiro, o que aconteceu para fazer você se sentir assim? Fui rejeitado para o trabalho que eu mais queria. Ok. Há uma explicação? Resposta, sim. Não tenho experiência suficiente. O que você quer fazer agora? Quero atirar meu celular na parede. Reação impulsiva, né? Tem uma maneira melhor? Resposta, sim. Pedir feedback e adquirir mais experiência para que eu possa tentar algo semelhante no futuro. Ok? Então, percebeu que a ideia do ressignificar é você reconhecer por que aquilo aconteceu. Reconhecer o seu impulso de reação. E aí fazer a seguinte pergunta, tem alguma coisa melhor que você possa fazer? Porque você está olhando de fora, né? É o seu eu percebendo como a sua emoção acontece. E como você usou a respiração para fazer ela se diluir, ela, né, passar, você tem a mente pronta para ressignificar, para pensar, mas não teria uma outra maneira de reagir àquilo? Se alguém te ofendeu e você ficou com raiva, não teria um jeito de você olhar e pensar se essa pessoa teve realmente intenção de te ofender? Se ela teve consciência do que está fazendo? São muitas as variáveis, né, nessa questão. Mas o mais importante é você compreender que ao reconhecer, né, o sentimento, primeiro, fazer a respiração, segundo, e ressignificar, você vai ter uma ferramenta extremamente potente na sua mão para ter muito mais domínio sobre o que você sente, né? Sobre as emoções, né, do seu dia a dia. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Eu não acho que isso seja uma coisa fácil de fazer de primeira, tá? Porque você vai precisar de um autocontrole, né? Mas, repetindo, né, insistindo, né, eu tenho certeza que você vai adquirir uma habilidade nova. E eu vou ler um pouco sobre isso agora. Com a prática, passar por esses passos em sua mente ficará cada vez mais fácil e eficaz. Gerenciar suas emoções dessa maneira, com lógica, razão e compaixão, também expandirá sua capacidade de produtividade e autocuidado, promovendo relacionamentos saudáveis consigo mesmo e com os outros.
Acho muito importante esse exercício, apesar dele ser engraçado, né? Você ficar se sacudindo. Mas na essência, o que ele busca fazer é você não reagir sem pensar, né? Sem considerar o que está sentindo antes de tomar uma ação, né? De tomar uma atitude. Gente, esse foi o conteúdo desse vídeo. Eu queria falar o seguinte: se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não tiver se inscrito ainda, e recomende esse vídeo e o próprio canal para alguém que você acha que pode se beneficiar, verdadeiramente se beneficiar dele. Pessoas que queiram viver mais, melhor e mais feliz, ou seja, que queiram longevidade, para não deixar de usar mais uma vez o nosso verbo que as pessoas que fazem parte aqui do canal já aprenderam a conjugar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre músculos, sua musculatura esquelética. Por quê? Porque vários estudos recentes, né, de cientistas e médicos reforçam a ideia de que se você tiver uma musculatura forte, você vai conseguir se manter bem, saudável após os 60. Pra você ter uma ideia, os médicos consideram que um prognóstico certeiro para uma pessoa que entra numa UTI, o percentual de chance que ela tem de sair dessa UTI com vida é a qualidade da musculatura dela. A sua musculatura esquelética, ela é literalmente um escudo que protege o seu organismo, protege, fortifica o seu sistema imunológico de uma maneira incrível. Então, esse é o assunto que a gente vai abordar. O próximo vídeo vai ao ar na próxima sexta-feira. E eu agradeço pela tua presença e até o próximo vídeo.